paz do Senhor para todos que estão participando neste momento da nossa BTU Dominical. Hoje, a lição número 10. Quem vos fala é o vosso irmão em Cristo, professor Ronald. Sou professor do Instituto Teológico Metanoem. Prazer em servir a todos os amados. Você que ainda não se inscreveu no nosso canal, inscreva-se, assim você vai ter a notificação todas as vezes que publicarmos uma nova lição. E também você pode baixar esses slides para você usar na tua escola bíblica dominical ou mesmo para servir como guia para você na hora que você está ministrando. Você baixa os slides para o teu celular e você usa como guia na hora que você estiver ministrando a tua EBD, ok? Dá para ver no celular tranquilo. E compartilha com pessoas, parentes, amigos, para também evangelizar. Amém? Muito bem, hoje a lição número 10, a família e a igreja. Nós temos o texto de Efésios 2,19, onde diz: assim que já não sois estrangeiros nem forasteiros, mas concidadãos dos santos e da família de Deus. A verdade aplicada diz que a família e a igreja são instituições divinas estabelecidas de acordo com o plano divino e para a glória de Deus. Nós temos três objetivos. Primeiro, enfatizar que a família e a igreja são plano de Deus para a humanidade. Depois, mostrar que os ataques do inimigo revelam a importância da relação família e igreja. É apresentar o propósito de Deus para a família cristã e para a igreja local. Bom, o texto de referências tem Atos 2, versículos 42 ao 47. Leia, por favor, em casa. Eu vou para a introdução. Diz assim: a família e a igreja têm uma íntima relação, ambas têm sido alvo do ataque do inimigo, ok? Bom, relação família e igreja, nós vamos ter três subpontos: família e igreja, a igreja como defensora da família e família como promotora da igreja. Quando falamos da relação família e igreja, nós queremos enfatizar dois pontos. Primeiro, a família envolvida nas atividades da igreja, tá? Devemos pensar muito bem neste texto, tá? Neste contexto, família e igreja, tá? Que quanto mais envolvida a família na igreja, teremos mais resultados positivos. A igreja desenvolvendo programas para contribuir nas diversas necessidades familiares. Então, a família se envolve com as atividades da igreja, a igreja desenvolve programas para dar base, apoio às necessidades familiares, ok? Ambas. Estamos falando da relação família e igreja. A existência tanto da família como da igreja é resultado do plano de Deus para a humanidade. É importantíssimo entendermos isto, que toda a história da humanidade e todo o plano de salvação se desenvolve justamente no contexto família, Adão e Eva, Caim e Abel, e aí por diante vem. Então todo o plano de salvação está fundamentado na família. E também no Novo Testamento, Paulo, ele ilustra, a relação de Deus com o seu povo usando a família, tá? Ou seja, há uma relação bem próxima, tá? Deus é família. Aliás, no Antigo Testamento também Deus se apresenta muitas vezes como pai, tá? Diz assim: diz a Israel, meu primogênito, né? Então ele se coloca como um pai. No Novo Testamento é mais claro essa paternidade. Jesus disse: vocês vão se chegar a Deus dizendo Pai Nosso. Ou seja, é uma relação muito íntima, tá? Você é filho, você é filha de Deus e por consequência tem direito a um relacionamento em plena liberdade com teu Deus. A igreja como defensora da família. São muitos desafios para manter uma família dentro dos preceitos bíblicos. Realmente exige muito, tá? Hoje temos muitas barreiras, circunstâncias.
Mas a família não pode se deixar influenciar e nem ser atraída para a cultura mundana de desconstrução de valores. Então, hoje existem muitas influências externas e tanto em questão de desvalorizar os principais valores, como colocar a família, né, dentro de um contexto cultural, tá, sem valores bíblicos. Então nós vamos ter que ter muito cuidado para sempre estar fazendo uma manutenção contínua. Tá? Isso não deve ser feito, tá, uma vez ao mês, como disse, mas é uma manutenção contínua, em diálogo, em comportamento, tá, em princípios, em valores. A família como promotora da igreja. Qual tem sido o conceito da igreja que nossos filhos têm recebido do lar? Tá? Então veja, essa questão de valores, tá? O conceito da igreja que nossos filhos têm recebido, isso não se manifesta em uma declaração meramente de palavras. Tá? Tem que se ver qual é o comportamento dos pais, o que se conversa em relação à igreja. Né? Se os pais, às vezes mesmo sem querer, entre aspas, né, sem ter noção, às vezes acabam falando mal de outras pessoas, de outros membros da igreja, de algum ministro. E aí o que acontece? Esses filhos estão pegando um conceito negativo da igreja. Existem falhas, existem problemas em igreja? Claro, é composta de seres humanos, então devemos compreender isto. O contexto da igreja, tá, é um contexto de família, um contexto de pessoas, e pessoas têm seus pontos positivos, têm pontos negativos. Então não devemos manifestar, tá, um conceito negativo, julgador, mas sim, se você faz um conceito, você faz um conceito positivo com a intenção de ajudar. Então devemos ser promotores da igreja local perante as futuras gerações. Nós vamos ter que passar como uma igreja é uma pessoa, né? Ou a igreja é composta de pessoas. Nós temos que vender esse produto, tá? Ser promotor da igreja local, está dizendo isso, passar, tá, essa imagem positiva que é a igreja. Não estamos dizendo fechar os olhos para os pontos negativos, estamos dizendo compreender as pessoas. Se as pessoas estão se comportando de forma inadequada, essas pessoas estão precisando de ajuda. Tá? Então, nós vamos passar essa ideia, essa visão para as futuras gerações, que nós estamos aqui, tá? Como pessoas, né? Para servir outras pessoas, para ajudar outras pessoas a sobressair sobre suas fraquezas. Todo mundo tem fraquezas, todo mundo tem limites, e nós devemos vender, então, ou promover, né, ser promotores, né, promover uma imagem positiva da igreja. A igreja em cooperação com a família. Nós vamos ver a família, a igreja em Corinto. Cada família é uma igreja e a igreja primitiva é a família. O inimigo vem tentando desestruturar a família e a igreja de diversas maneiras. Tá? Isso aí nós vemos que historicamente a igreja foi perseguida, né? Enfrentou heresias, divisões, apostasias, conflitos. Ou seja, a igreja, tá? Ela passa por momentos difíceis. É igual a uma pessoa normal, né? A igreja é o corpo de Cristo, está aqui no mundo, tá? E como corpo passa as suas circunstâncias adversas, isso faz parte da vida. Então isso nos revela a importância da relação família e igreja. Se a igreja é composta de famílias e existem problemas de desestruturação na igreja, existem problemas de desestruturação nas famílias, tá? Então isso faz parte. Família é a igreja em Corinto. Não é possível separar a família cristã da igreja. O que ocorre dentro da família afeta a igreja e vice-versa. Então, o problema que está tendo uma família deve ser tratado com muito carinho, porque esse problema vai afetar a igreja.
E a igreja deve estar preocupada em ensinar, tá, para seus membros em como resolver seus problemas. Porque não basta a gente, tá, como ministro, seja você pastor, né, ir lá e resolver o problema para a pessoa, tá, ou fazer um aconselhamento. O que você precisa, né, o que nós precisamos de forma geral, é ensinar as pessoas como resolverem seus problemas. Então, ambas as instituições, tanto a família como a igreja, devem estar envolvidos no cuidado mútuo, conforme o plano divino. Porque se não existe mais família, não existe igreja. E se não existe igreja, não tem onde a família se congregar e ter o apoio necessário. Cada família é uma igreja. A família é tanto uma extensão da igreja, quanto a igreja é uma extensão da família. Tá? Extensão queremos dizer, não que a tua família vai virar uma igreja onde vai ter cultos lá, não. Estamos dizendo onde a presença de Deus está. A família, tá, deve preservar a presença de Deus a semana toda e no domingo manifestar essa presença de Deus de forma pública no culto. O que ocorre em família repercute na igreja. Se a família cresce, a igreja cresce. Isso nos mais diversos aspectos e na forma oposta também. Veja, quando a gente fala de família como extensão da igreja, igreja como extensão da família, tá? Vamos pensar. Se uma família, tá, durante toda a semana, ela se investe nessa família, para que essa família fique melhor, ou seja, para que essa família cresça no aspecto espiritual, emocional, financeiro, em todos os aspectos, tá? Se uma família cresce, a igreja dessa família vai crescer. Tá? Isso é automático. Tá? Então, a família, né, ou a igreja tem que entender no cuidado da família que quanto mais se investe numa família, quanto mais se cuida da família e quanto mais a família vai crescer, vai contribuir no crescimento da igreja. Tá? Então, esse aí é um princípio muito interessante. Tá? Eu vou cuidar das famílias e as famílias, consequentemente, vão ajudar no crescimento da igreja. Quem disse isso é o sábio Salomão. Tá? Disse, cuida do estado das tuas ovelhas, porque quando vier o dia mau, você terá lã das ovelhas, tá? Quando chegar o inverno, você terá lã das ovelhas para se aquecer, ok? A igreja primitiva e a família, ambas instituições eram ativas agências evangelizadoras. Tá? Então, na igreja primitiva, não havia templos exclusivos igual hoje temos. Então, os cristãos se reuniam nas casas. Tá? Cada casa, tá, era um local de encontro. Às vezes, vamos dizer, na casa do irmão Pedro, às vezes na casa do irmão João, às vezes na casa do irmão Tiago. E assim se reuniam em casa dos cristãos, e às vezes ao mesmo tempo em várias casas, tá? Porque não existem ainda templos. Assim, é um método que se cria na igreja primitiva para um crescimento da igreja, tá? Chamado às vezes célula, às vezes chamado grupo familiar, tá? Mas é o formato da igreja primitiva que cresceu, tá? Sem haver templos exclusivos. Famílias comprometidas com a palavra de Deus, com as atividades da igreja e com o testemunho. Quando facilmente vemos hoje, né, nesses dias, tá, tão agitados e sobrecarregados de atividades, as famílias cristãs se distanciam das atividades da igreja local. É uma pena que às vezes, né, as pessoas não aprendem a criar prioridades. Mas não dá tempo. Sempre dá tempo. Estabelecer prioridades é uma das melhores formas de manter o compromisso assumido. Tá? Então, que prioridades eu tenho, tá,
Sempre haverá um dia de semana, um horário específico, né? 1 ou 2 dias da semana, depende, né? É claro, se uma pessoa trabalha à noite, se na sua igreja só tem cultos noturnos, né? Claro que essa pessoa não poderá estar durante a semana, tá? Mas no dia que pode, né, que está de folga do serviço, tem que priorizar essa atividade na igreja, que é uma atividade de comunhão. Famílias comprometidas com a palavra. Neemias procurou envolver toda a família no grande encontro para ouvir a palavra de Deus. Quando saíram do cativeiro babilônico, tá? Neemias reúne o povo, né? Eles saem do cativeiro, vão para Jerusalém, e Neemias faz questão que toda a família, né, todas as famílias dos que estão lá, se envolvam no ouvir a palavra de Deus. Por quê? Porque era preciso renovar o compromisso com a palavra de Deus. A palavra de Deus, tá? Ela nos molda, nos ajuda a enxergar algumas circunstâncias que naturalmente não enxergamos. Então é preciso renovar por isso, né? Como a gente ouvir, né, o próprio Deus, porque é a palavra que Deus inspirou para ser escrita, então é Deus mesmo falando com nós. Famílias comprometidas com as atividades da igreja. É importante que a família valorize uma intensa interação nas variedades atividades de uma igreja local. Tá? É importante, então, que as famílias, de alguma forma, tá, se encontrem ativas na igreja. Tá? Não importa qual é a atividade, tá? Mas importa que estejam envolvidos, porque é no envolvimento, tá, que se gera compromissos, se gera valores. Tá? Quanto mais se envolve a família na igreja, isso vai ajudar a ter uma experiência com o próprio Deus. Famílias comprometidas com o testemunho. É um dever e prazer da família cristã buscar com zelo, sabedoria e vigilância ser testemunha de Cristo. Então, cada família se torna uma testemunha viva, tá, de Cristo. É um dever? Sim. Tá? Mas depois que você vê como somos beneficiados espiritualmente, emocionalmente e até fisicamente, quando somos testemunhas de Cristo verdadeiros, aí você vai descobrir o prazer. Tá? Comece com o dever e depois você pega o prazer de ser um testemunha de Cristo. O relacionamento interno, a postura diante das diversas situações e sons produzidos dentro do lar devem estar alinhados com o nosso propósito de ser testemunhas. Veja, se nós temos um propósito, um objetivo, uma meta de ser testemunhas de Cristo, eu vou alinhar, tá? Ou eu vou direcionar todos os meus comportamentos nesse propósito de ser testemunha. Então, qual é a minha postura diante das situações? Né? Toda família passa algum momento de dificuldade. Como você se comporta, como reage, tá? Isso vai demonstrar qual é a tua maturidade espiritual para a vizinhança. Que sons dentro do lar, né, se escuta? Né? É gritaria, é palavrão ou é música de adoração? O que se escuta? Que som se está se ouvindo? Teu vizinho, o que ele está ouvindo? Todos esses fatores, tá? Questão de relacionamento, como você reage nas diversas situações, tá? E os sons devem estar sempre direcionados com um propósito, que é ser testemunhas. Muito bem, concluindo que as famílias cristãs e cada igreja local sejam despertadas pela poderosa ação do Espírito Santo e da palavra. Então sempre se trabalha em ambos, tá? O Espírito Santo e a palavra vão agir na igreja, e a igreja é composta de famílias, né? E assim, tá? Quando a família é edificada, a igreja é edificada.
Bom, nós enfatizamos que a família e a igreja são plano de Deus para a humanidade. Mostramos que os ataques do inimigo revelam a importância da relação família e igreja e apresentamos o propósito de Deus para a família cristã e para a igreja local. Meus amigos, minhas amigas, muito obrigado por participar, compartilhe esse vídeo e abençoe vidas. E parabéns por chegar ao final, uma boa EBD para você.